Se a paz esteja em vossos corações. Eu quero deixar mais uma revelação da parte do Senhor através da palavra de Deus, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 24, versículo de número 17, que diz assim: refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. É o Senhor falando com o profeta Ezequiel, no qual Deus iria arrancar o desejo dos teus olhos. Nesse caso, ele tirou a própria esposa do profeta. E eu quero te dizer alguma revelação da parte do Senhor a respeito disso, que muitas das vezes acontecem coisas na tua vida que Deus ele permite para arrancar, e Deus ele arranca desde a raiz tudo aquilo que de repente vai ser um empecilho na tua vida, alguma coisa que vai te fazer entristecer. Deus ele permite muitas das vezes passarmos por situações diversas para que lá na frente nós possamos entender o que Deus ele fez é o melhor para nossas vidas. E quando ele nos revela, ata o teu turbante, me vem à memória o livro de Zacarias, capítulo de número 3, quando o Senhor envia o anjo ao sumo sacerdote Josué. Outrora, ele estava com as vestes sujas, estava com a mitra, o turbante estava passado, estava velho, a sua autoridade, ela estava passada. E quando diz essa palavra que ata o teu turbante, é porque Deus te deu autoridade para lutar, Deus te deu autoridade na tua casa, Deus te deu autoridade na tua família, Deus te deu autoridade no teu lar, no teu trabalho, nos teus negócios. Então ata o teu turbante, não deixe Satanás entrar na tua casa, não deixe Satanás entrar na tua vida, não deixe Satanás entrar na tua família. Antes ata o teu turbante, não deixe cair a peteca. E quando nos revela a palavra, coloca nos pés os teus sapatos, me vem à memória o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 15, que nos revela a palavra do Senhor para calçarmos os nossos pés com a preparação do Evangelho. Porque lâmpada para os seus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo de 119, versos de número 105. Então essa revelação vem passar para o irmão, para a irmã, que você venha se calçar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a maior revelação do homem não é A, não é B, não é C. A maior revelação do homem é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. E quando nos fala a respeito, ata os seus pés o sapato, eu lembro da preparação do Evangelho. E não rebuçarás, quer dizer, não cubra o teu rosto, quer dizer, não cale a tua boca. Rebuçar é se esconder, é ocultar-se. O livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8, nos revela a palavra: mas quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos impuros, aos abomináveis, aos assassinos, aos feiticeiros e a todos os idólatras, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A parte A desse versículo nos revela: mas quanto porém aos covardes, aqueles que são covardes, aqueles que se ocultam, aqueles que fecham a boca, aqueles que se recuam, não herdarão os céus, não herdarão o reino dos céus, em hipótese alguma. E essa mensagem me fala muito, me vem muito na minha memória a esse respeito. E o pão dos homens não comerás, quer dizer, nós não podemos nos compactuar com o pecado, nós não podemos nos compactuar com a mentira, nós não podemos nos compactuar com a falsidade, com a hipocrisia, falando uma coisa que não é real, mentindo e fazendo os outros mentir. Não, Deus não quer isso para a sua vida nem para a minha vida.
Então, por gentileza, ouça a palavra do Senhor. Não coma o pão dos homens. Se alguém vem te oferecer o pão dos homens, não coma, porque o pão dos homens, ele vem com fermento, e o fermento ele faz levedar toda a massa, e o fermento muitas das vezes ele representa o pecado. Muitas das vezes uma pequena quantidade de fermento nos faz levedar toda a massa. Cresce um bolo de pecado na tua vida por causa de uma mentira. Então não coma o pão dos homens, rejeita. Aceite o pão da vida, que é Jesus de Nazaré. Ele é o pão sem fermento, ele é o pão sem pecado, o pão que veio dos céus para te salvar, para me salvar, para te restituir. Não coma o pão dos homens, mas coma o pão da vida, que é Jesus de Nazaré. Receba essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.